Você nunca mais vai andar, disseram os médicos, até que uma garota sem teto apareceu e mudou tudo. Eu sei como fazer sua filha andar novamente, disse a voz que surgia das sombras do beco, parando abruptamente Alexander Reed. O empresário de 45 anos apertou instintivamente o guidão da cadeira de rodas de sua filha, Sophia, como se a voz pudesse arrancá-la de suas mãos. Quem está aí? Perguntou ele, olhando na escuridão. Uma garota emergiu das sombras. Ela não deveria ter mais do que 20 anos. Cabelos cacheados emolduravam um rosto magro, com olhos que pareciam carregar um conhecimento além de sua idade. Ela vestia roupas esfarrapadas e seus pés descalços estavam cobertos de poeira. Meu nome é Nia, disse ela, sem desviar o olhar. E eu posso ajudar sua filha. Alexander sentiu Sophia se mexer na cadeira de rodas. Nos últimos 8 meses, desde o acidente que destruiu sua medula espinhal, a menina de 10 anos raramente demonstrava interesse por algo. Os médicos haviam sido claros: danos irreversíveis. Ela nunca mais andaria. Escute, eu não tenho tempo para brincadeiras, respondeu Alexander secamente. Vamos, Sophia. Você já gastou 2 milhões em tratamentos que não funcionaram. Comece a congelar. Alexander, respondeu a garota. Você já viu 17 especialistas, fez 3 operações, 2 nos Estados Unidos, uma na Suíça. Nada funcionou. Como eu sei disso? Ele sussurrou, sentindo um arrepio. Como você sabe? A garota deu de ombros. Eu sei muita coisa. Também sei que ela sonha que está correndo todas as noites e acorda chorando porque percebe que era apenas um sonho. Sophia levantou o rosto, olhando para a garota com uma intensidade que Alexander não via há meses. Pai, sussurrou Sophia com uma voz pequena. Ela começou meus sonhos. Alexander olhou para sua filha e depois para a mulher sem teto. Algo nos olhos profundos dela o desconcertava. O que você quer? Dinheiro? Ele perguntou. Nia balançou a cabeça. Não quero seu dinheiro. Quero ajudar você. Como? Ele perguntou cético. Isso é algum tipo de golpe? Porque, se for o caso, você visitou o Dr. Petrov há 3 semanas. Ele disse que havia uma chance de 0,1% com uma terapia experimental, mas você recusou porque os riscos eram altos. Alexander disse isso em um sussurro. Essa consulta foi confidencial. Ninguém além de nós, Sophia e o médico, sabia disso. Como você sabe disso? Assim como sei como fazer sua filha andar novamente, Nia respondeu calmamente. Mas você tem que confiar em mim. Alexander sentiu o peso de 8 meses de cirurgias, diagnósticos imutáveis e esperança destruída. Meses assistindo sua filha, antes tão vibrante, afundar no silêncio e na depressão. E se eu não confiar? Ele perguntou. Os olhos de Nia pareciam envelhecer 100 anos em um instante. Então, vocês dois ficarão presos, ela na cadeira e você na culpa. Alexander sentiu como se tivesse levado um soco na alma, esse monstro chamado culpa, que o atormentava todas as noites. Ele tinha sido o responsável pelo acidente, pela viagem, pela caminhada nas montanhas, tudo para aproximá-los. E agora? Dê-me um motivo para acreditar em você, ele desafiou, se aproximando e se ajoelhando para ficar à altura de Sophia. Ele olhou em seus olhos e, sem tocá-la, perguntou. Você sente um formigamento toda manhã, não sente? Como se pequenas faíscas corressem pela sua espinha até os pés. Sophia arregalou os olhos e assentiu lentamente. Os médicos dizem que são apenas sensações fantasmas. Mas não são. É seu corpo tentando se comunicar com você. Alexander viu algo que não via há muito tempo. Uma faísca de esperança nos olhos de sua filha. Como você faz isso? Ele sussurrou. Não posso explicar. Só posso mostrar para você, respondeu Nia. Mas tem que ser agora. E você tem que vir sozinho, com Sophia. Todos os instintos protetores de Alexander
lutavam contra a ideia de seguir uma garota desconhecida pela rua com sua filha vulnerável. Era uma loucura. Mas, ao olhar para Sophia, ele viu algo que o fez hesitar. Pela primeira vez em meses, havia vida em seus olhos. "Por favor, papai", sussurrou Sophia. "Vamos tentar." O que Alexander não sabia era que Nia guardava segredos muito mais profundos do que ele imaginava. Segredos que remontavam a gerações de curandeiros silenciados pela história. E o milagre que ela oferecia vinha com um preço que nenhum dinheiro no mundo poderia pagar. Um preço que transformaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Se essa história de esperança, no verde e contra todas as probabilidades, tocou você, inscreva-se para descobrir como uma pequena garota que o mundo inteiro ignorou se tornou a chave para um milagre que a medicina moderna não pôde realizar. Alexander empurrou a cadeira de Sophia pelas ruas estreitas que ele nunca imaginou existir, seguindo Nia por um labirinto de ruas esquecidas. Após 20 minutos, chegaram a um antigo armazém que parecia abandonado. Dentro, o contraste era impressionante. Um espaço limpo e organizado, com prateleiras cheias de potes contendo ervas e líquidos coloridos. No centro, uma simples mesa de madeira. "Coloque-a na mesa", disse Nia, acendendo algumas velas. "Espere", interrompeu Alexander. "Preciso saber exatamente o que você planeja fazer com minha filha." A porta se abriu e uma mulher alta entrou, com a pele escura, assim como Nia, mas com uma cicatriz profunda que ia da têmpora ao queixo. "É o homem?" ela perguntou. "Sim", respondeu Nia. "Sou Zora", disse ela, estendendo a mão. "Sou enfermeira do Hospital Central e guardiã de Nia." Alexander franziu a testa. "Então você deve saber que isso é impossível." Zora levantou a barra de sua calça, revelando uma prótese. "Foi o que disseram sobre a minha perna depois do acidente", ela disse. "Os médicos me asseguraram que eu nunca mais andaria sem uma muleta." Alexander sentiu seu ceticismo vacilar. "Há um conhecimento neste mundo que seu dinheiro não pode comprar, Sr. Reed", explicou Zora. "Conhecimento que foi apagado, queimado na fogueira ou ridicularizado por séculos." Zora se aproximou de Sophia. "Posso?", ela perguntou, indicando seu joelho. Após um momento de hesitação, Sophia assentiu. Nia colocou a mão sobre o joelho da menina e fechou os olhos, permanecendo imóvel por quase 1 minuto. "As células estão dormentes, não mortas", disse finalmente. "E há mais memória muscular do que os médicos pensam." Zora tirou um frasco contendo um líquido. "Esta mistura ajudará a aliviar a inflamação ao redor da lesão. São plantas medicinais e algo mais que nossa família guarda há gerações." "Então vocês são curandeiros?", perguntou Alexander. "Chamam-nos de guardiões do conhecimento", disse Zora. "Conhecimento que a medicina moderna só está começando a redescobrir." "Por que não trabalham nos hospitais? Por que vivem escondidos?" Zora tocou a cicatriz e suspirou. "Tentamos em 2018. Apresentei algumas técnicas para pesquisadores universitários. Eles riram no começo. Depois tentaram roubar nossa fórmula para patentear e vender." Ela deixou a frase no ar, como se a cicatriz não fosse fruto do acaso. Nia examinou Sophia, tocando diferentes pontos de sua coluna. "Aqui", disse ela, indicando um ponto específico. "É daqui que vamos começar." Alexander observava, boquiaberto. Nenhum especialista havia localizado um ponto específico para o tratamento. "Serão 3 semanas, todos os dias, por 2 horas", explicou Zora. "Quanto você vai cobrar?", perguntou Alexander, já tirando a carteira. "Não queremos seu dinheiro", respondeu Zora, "mas há um preço a pagar." Ela abriu uma pasta danificada, contendo documentos sobre a criação de uma fundação de pesquisa independente, com protocolos para a proteção do conhecimento tradicional.
Eu quero que você ajude a proteger um legado, ela explica, para que outras crianças não precisem viver nas ruas com um conhecimento que poderia salvar vidas. Enquanto Alexander lê os documentos, Sophia salta. Pai, eu senti meu pé. Meu dedão se moveu. Alexander deixa os documentos caírem. Era verdade. O dedão de Sophia estava se movendo ligeiramente. O primeiro movimento voluntário em 8 meses. Lágrimas corriam por seu rosto. Isso é só o começo, disse Zora. Você tem minha palavra. Quando Sophia se curar, você cumprirá seu papel. Alexander olhou para sua filha, cujo rosto irradiava esperança. Então, ele olhou para Nia, uma garota de rua que possuía um conhecimento que os melhores neurocirurgiões do mundo não tinham. Por que eu? Ele finalmente perguntou. Por que minha filha? Porque você tem o poder de mudar as coisas, respondeu Nia, com o olhar penetrante. E porque sua filha tem o coração puro para entender que isso não pertence apenas a ela. No consultório do Dr. Petrov, a milhares de quilômetros de distância, uma ligação telefônica confidencial estava em andamento. Sim, senhor. Eu acredito que Reed encontrou soluções não convencionais. Se ele está envolvido com essa mulher. Uma pausa. Entendido. Vamos monitorar a situação no armazém. Sophia já conseguia mover 3 dedos de seu pé direito. Cada movimento era pequeno, tremendo, mas para uma menina declarada permanentemente paralisada, era como mover montanhas. Como isso é possível? Murmura Alexander. Porque a medicina não é apenas uma ciência, responde Nia, ajustando uma compressa. É também uma arte. Você construiu monumentos com seu conhecimento, enquanto nós preservamos o nosso, mesmo quando fomos forçados a permanecer nas sombras. Alexander começou a entender que existiam mundos inteiros de conhecimento que seu dinheiro jamais poderia comprar, mas que sua influência poderia ajudar a proteger. O que ele ainda não sabia era que, ao aceitar Nia e Zora, ele estava se opondo a forças muito mais poderosas. Forças que faziam bilhões mantendo pessoas como Sophia dependentes de tratamentos que aliviavam sintomas, mas nunca curavam de verdade. Semanas depois, o Dr. Petrov apressava-se pelos corredores do Hospital Central. 17 pacientes com lesões na medula espinhal haviam cancelado seus tratamentos no mês passado. 17 eram todos pacientes de longo prazo, dependentes de medicamentos caros que ofereciam um alívio moderado, mas nunca uma cura. Alguma novidade sobre a garota? Ele franze a testa ao entrar em seu escritório, onde um homem de terno o aguardava. Nossos investigadores a perderam há 3 dias, respondeu Lawrence Green, representando a Neurocorp, o maior fabricante de medicamentos usados no tratamento de lesões neurológicas. Mas temos um novo desenvolvimento. A enfermeira Zora não apareceu para o seu turno na semana passada. Dr. Petrov, perguntou ele. Zora está envolvida nesse caso? Parece que sim. E isso não é tudo. Green deslizou um tablet pela mesa. Alexander Reed criou uma fundação. A Iniciativa NIA, Medicina Integrativa Forte, com um fundo inicial de 50 milhões. Nos vídeos de segurança, Alexander aparece entrando e saindo de um edifício comercial recém-adquirido. Em um dos vídeos, ele empurra a cadeira de rodas de Sophia e, 3 dias depois, a menina dá passos hesitantes ao lado do pai, apoiando-se apenas em uma bengala. Impossível, murmura Petrov. A lesão dela era irreversível. Assim parece, Green retoma o tablet. Nossos acionistas estão preocupados, doutor. Muito preocupados. O mercado de tratamento para lesões na medula espinhal vale 13 bilhões de dólares por ano. Se métodos alternativos se espalharem, o que você sugere que façamos? O conselho autorizou medidas extraordinárias. Precisamos da senhora Nia e da fórmula ou método que ela está utilizando. Enquanto isso, no novo edifício da Iniciativa NIA,
Sophia caminhava de um lado para o outro da sala, apoiando-se apenas em sua bengala. Os passos dela ainda são hesitantes, mas a melhoria é inegável, murmura o Dr. Ramírez, um especialista neurológico independente, convidado por Alexander para documentar o progresso. Em 20 anos de prática, nunca vi uma cura como essa. Zora ajusta a compressa de ervas na base da coluna de Sophia. Isso é só o começo. Em uma semana, ela não vai mais precisar da bengala. Alexander observa tudo isso com uma mistura de gratidão e preocupação. Nos últimos dias, ele notou carros estranhos estacionados em frente ao edifício e as tentativas de intrusão em seu sistema de segurança, que haviam triplicado. Já sabem, não sabem? Pergunta Zora quando estão sozinhos. Sabem, confirma Telly. Não estão felizes, ele acrescenta. Eu tenho os documentos que você pediu, disse Alexander, entregando uma pasta com patentes registradas em nome de Zora e Nia. A fundação já tem status legal e 3 universidades concordaram em colaborar com a pesquisa. Zora sorriu. Você trabalha rápido. Quando minha filha estava paralisada, ofereci milhões para curá-la. Hoje percebo que o conhecimento que você possui vale muito mais. Um alarme discreto soou no celular de Alexander. Intrusão detectada, anuncia a pista eletrônica. Eles chegaram antes do esperado, disse Zora, sem demonstrar surpresa. Alexander digitou rapidamente em seu celular. Protocolo de segurança ativado. Precisamos ir para a sala segura. Não interrompam, Zora disse. Ao entrar na sala, em 15 dias, a jovem havia mudado. Ela usava roupas limpas, havia ganhado peso, mas seus olhos ainda mantinham a mesma profundidade misteriosa. Precisamos enfrentá-los. Está muito perigoso, protesta Alexander. Você confia em mim? Pergunta Nia. Como confiou quando trouxe Sophia até nós no estacionamento do edifício? 3 vans pretas param. Homens de terno saem, seguidos por Lawrence Green e o Dr. Petrov. Sr. Green, olá. Alexander se apresenta na entrada principal. Dr. Petrov, que surpresa. Green forçou um sorriso. Temos uma ordem judicial para investigar práticas médicas não autorizadas neste estabelecimento. Ah, realmente? Alexander perguntou genuinamente curioso. Posso ver? Green estendeu o documento. Alexander o examinou com cuidado. Interessante. Emitido pelo juiz Carlton, o mesmo juiz que possui 18% das ações da Neurocorp através de empresas offshore nas Ilhas Cayman. O rosto de Green endureceu. Eu não sei do que você está falando. Você não sabe? Alexander sorriu. Talvez as gravações das reuniões do Conselho da Neurocorp, onde discutiram como suprimir tratamentos alternativos para manter os lucros com medicamentos paliativos, possam refrescar sua memória. Impossível, exclamou Petrov. Essas reuniões são confidenciais. É surpreendente como as pessoas falam quando acham que ninguém está ouvindo, disse Alexander ao sair do edifício. Os enfermeiros são praticamente invisíveis para os médicos gerentes, especialmente os enfermeiros que têm cicatrizes. Green avançou ameaçadoramente. Você não sabe com quem está lidando. Pelo contrário, respondeu Alexander calmamente. Nós sabemos exatamente quem você é. E caso esteja se perguntando, esta conversa está sendo transmitida ao vivo para 3 estações de TV, 15 jornais e para o Ministério Público. As câmeras de segurança ao redor do prédio giram e se concentram no grupo ameaçador. Green murmura, embora gotas de suor comecem a aparecer em sua testa. Eu não acho que ele seja, disse Petrov, recuando. É correto, confirmou Alexander. E estou usando todos os recursos à minha disposição para proteger o que Nia e Zora criaram. Ainda não entende? Dinia se aproxima. Não se trata apenas de Sophia ou de dinheiro. Então, do que se trata? Pergunta Green, com desprezo.
De justiça, responde Nia. De gerações de mulheres cujo conhecimento foi roubado, ridicularizado ou, pior, perdido para a história. Alexander aperta um botão no celular e um documentário aparece nas telas da cidade. Ele mostrava mulheres perseguidas ao longo dos séculos por seu conhecimento médico. Mostrava fórmulas idênticas às usadas por Nia, patenteadas por grandes empresas farmacêuticas décadas depois. E mostrava com clareza devastadora que o Dr. Petrov estava recebendo milhões de dólares em pagamentos não declarados para desacreditar tratamentos alternativos. Isso vai te arruinar, sibilou Green para Alexander. Nós temos advogados, políticos, juízes. Eu também, respondeu Alexander. A diferença é que eu não tento impedir tratamentos, eu tento torná-los acessíveis. Enquanto ele falava, uma multidão de pessoas em cadeiras de rodas, familiares de feridos e curiosos, se reuniu para observar a confrontação. Qual é a sua proposta? Green finalmente perguntou, percebendo sua derrota. Alexander sorriu. A Neurocorp pode fazer parte da solução. Em vez de lutar contra isso, colaboração, em vez de competição. Seus cientistas trabalham com Nia e Zora para entender e melhorar o tratamento delas. E vocês se certificam de que o método seja acessível a todos, não apenas aos ricos. E se recusarmos? Sophia responde, saindo do edifício com um passo ainda hesitante, mas firme. Então, nós nos dirigiremos diretamente ao público. E acredite em mim, a história de uma criança condenada a nunca mais andar, curada por uma mulher sem teto, rejeitada pela medicina tradicional. Bem, os acionistas da Neurocorp não vão gostar nada disso. Green olha para Petrov, que tem um olhar derrotado no rosto. Vamos conversar, ele aceita. Green, enquanto as vans pretas saíam e a multidão se dispersava, se aproxima de Alexander. Como você sabia que ele viria hoje? Nia sorri misteriosamente. Vamos apenas dizer que eu também tenho meus segredos. O que ninguém percebeu naquele momento de aparente vitória foi o olhar trocado entre Zora e Nia, um olhar de conhecimento profundo e antigo, mais antigo do que qualquer um poderia imaginar. Um conhecimento que não se tratava apenas de curar feridas, mas também de corrigir um desequilíbrio que havia persistido por séculos na forma como a sociedade via a cura e aqueles que a praticavam. À medida que a notícia da cura milagrosa de Sophia se espalhou por centenas de becos de hospitais e casas ao redor do mundo, pessoas marginalizadas com conhecimentos semelhantes começaram a sair das sombras, prontas para enfrentar um mundo que finalmente poderia estar disposto a ouvi-las. 3 meses depois, o auditório da Universidade Central estava lotado. No palco, Sophia Reed caminha sem a bengala, compartilhando o pódio com Nia e Zora. Atrás delas, um banner exibia: Iniciativa Nia, Conhecimento Ancestral e Medicina Moderna. Uma nova era. Meu nome é Sophia Reed, começou a menina de 10 anos, sua voz clara ressoando pelo microfone. 1 ano atrás, fui declarada permanentemente paralisada. Hoje estou aqui por causa de um conhecimento que quase se perdeu para sempre. Na primeira fila, Alexander observa o palco com orgulho. Ao seu lado, surpreendentemente, estava Lawrence Green, agora ex-CEO da Neurocorp. O que começou como uma batalha se transformou em uma colaboração sem precedentes. Continue, Sophia. A iniciativa Nia agora trabalha em parceria com 5 hospitais, 3 universidades e, sim, até com a Neurocorp. Nos meses seguintes ao confronto, a história de Nia e Sophia se espalhou globalmente. O vídeo de Alexander expondo as práticas da Neurocorp causou um escândalo que abalou a indústria farmacêutica. Investigações revelaram mais de 2 décadas de supressão deliberada de tratamentos alternativos eficazes. Mas, em vez de destruir completamente a empresa, o Sr. Alexander propôs transformá-la.
Sob pressão dos acionistas e da opinião pública, o conselho da Neurocorp não teve outra escolha a não ser substituir Green e estabelecer uma parceria com a iniciativa NIA. O conhecimento nunca pertenceu a um único grupo, explicou Zora, pegando o microfone. Por séculos, mulheres como minha avó guardaram conhecimentos que a ciência está começando a redescobrir. Não buscamos substituir a medicina moderna, mas completá-la. A cicatriz em seu rosto, antes oculta, agora era visível para todos, lembrando o preço que ela pagou por desafiar o sistema. Na plateia, dezenas de crianças em cadeiras de rodas aguardavam ansiosamente. A iniciativa NIA havia criado um programa de tratamento gratuito, dando prioridade a pacientes sem recursos, ao mesmo tempo em que desenvolvia protocolos de pesquisa para documentar e validar cientificamente seus métodos. Quanto ao Dr. Petrov, Zora o perseguiu até que ele cooperou com as autoridades em troca de uma sentença reduzida. Essas confissões revelaram a existência de uma rede de médicos pagos para desacreditar tratamentos alternativos. Quando chegou a vez de Nia falar, a plateia ficou completamente silenciosa. A jovem, que agora usava roupas simples, mas limpas, não parecia mais uma criança de rua. Ela parecia ter sempre sido uma guardiã do conhecimento ancestral. Minha avó costumava dizer que a verdadeira cura acontece quando respeitamos todos os caminhos do conhecimento, disse ela. Quando deixamos de lado o preconceito e o lucro e lembramos qual é o verdadeiro propósito da medicina: aliviar o sofrimento. O Sr. Alexander subiu ao palco para as palavras finais. Quando minha filha estava paralisada, gastei milhões para encontrar uma cura. Eu a encontrei em uma menina que a sociedade havia rejeitado. Ele sorriu para Nia. Hoje, anunciamos que a iniciativa NIA foi aprovada para seus primeiros testes clínicos oficiais. O mais importante é que todo o conhecimento desenvolvido será de domínio público. Nunca será patenteado nem restrito. No fundo da sala, o doutor Ramírez, um neurologista cético que havia testemunhado a cura de Sophia, conversava com seus colegas médicos. É como redescobrir a penicilina, comentou ele. Exceto que o conhecimento dele sempre esteve lá, escondido à vista de todos. Após a apresentação, Nia e Sophia se sentaram nos degraus do auditório, observando a multidão se dispersar. Você nunca me contou, perguntou Sophia, como soube dos meus sonhos no primeiro dia. Nia sorriu misteriosamente. Algumas coisas não podem ser explicadas pela ciência. Por agora, você acha que eles algum dia vão entender? Perguntou Sophia. Talvez. Mas, até lá, continuaremos a curar as pessoas, entenda elas ou não. Quando saíam do auditório, uma mulher idosa em uma cadeira de rodas parou ao lado delas. Vocês são as curandeiras milagrosas, ela disse com os olhos marejados. Passei 50 anos nesta cadeira. Será tarde demais para mim? Nia levantou sua mão enrugada. O conhecimento pertence a todos, ela respondeu simplesmente. Assim como a cura. O maior milagre não é apenas a cura de Sophia, mas como uma jovem sem teto transformou um sistema inteiro. Enquanto as instituições médicas lutam para entender os métodos da iniciativa NIA, milhares de pessoas marginalizadas ao redor do mundo começaram a compartilhar conhecimentos semelhantes, preservados por gerações. Uma revolução silenciosa começou naquele dia no beco. Alexander, mais tarde, lembraria. Eu pensei que estava seguindo uma criança de rua em um momento de desespero. Na realidade, fui guiado para um futuro mais justo, onde o conhecimento não tem dono e onde a cura é inestimável. Se esta história tocou você, por favor, inscreva-se para receber outras histórias inspiradoras que revelam como as pessoas mais improváveis podem transformar o mundo. Afinal, às vezes, a sabedoria mais poderosa vem das vozes que nos acostumamos a ignorar.